Bem-vindo ao Seminário Talmide. Seguimos com a aula de História da Igreja 1. Estamos estudando a Igreja Medieval e na aula de hoje vamos tratar acerca das Cruzadas. As Cruzadas foi um movimento que tinha uma parceria política e religiosa como objetivo primário, reconquistar a Terra Santa que havia sido tomada pelos muçulmanos e, ao mesmo tempo, frear o avanço do islamismo na Europa. Então, em linhas gerais, esse era o objetivo, o propósito das cruzadas, que foram levados a cabo uma parceria entre a Igreja Católica Romana e os reis e governos da Europa na época. A princípio, os árabes lideraram o movimento islâmico, mas depois os turcos nos sucederam como líderes do Islã, ou seja, mudou o povo que estava, a autoridade política que governava através do Islã, mas a força do Islã não caiu porque mudou das mãos dos árabes para os turcos. Os muçulmanos começaram a atacar e perseguir peregrinos cristãos na Palestina. No ano de 1095, o imperador Aleixo pediu ao Papa Urbano II que trouxesse soldados da Europa para libertar a Terra Santa dos muçulmanos. A Igreja Romana promoveu as cruzadas, mas os reis europeus as levaram a cabo por vários motivos e às vezes com desordens e rivalidades. Então, os governos europeus, na verdade, tinham outros objetivos, muito além de simplesmente libertar a Terra Santa. Haviam também interesses econômicos envolvidos, porque isso poderia facilitar e promover o comércio nessa região, a conquista do comércio nessas regiões. Além disso, o foco passou de livrar a Terra Santa para enriquecer-se e manter uma presença ocidental no Oriente. As primeiras cruzadas foram, segundo diferentes historiadores, e os números também diferem, mas basicamente as principais cruzadas são essas que nós vamos mencionar agora. A primeira cruzada, os cristãos recuperaram a Palestina e Jerusalém no ano de 1099 e estabeleceram o reino de Jerusalém, que durou oficialmente até o ano de 1187. Então era um governo ocidental ali naquela região. A segunda cruzada foi de 1147 a 1149. Fracassaram em reconquistar a Palestina, que os muçulmanos haviam tomado outra vez, mas libertaram Lisboa dos muçulmanos. Então, Portugal e a cidade de Lisboa, especificamente, ficaram livres do domínio islâmico. Na terceira cruzada, que foi de 1189 a 1191, tentaram, sem sucesso, reconquistar Jerusalém, mas os turcos haviam retomado em 1187, e o único sucesso que alcançaram foi a permissão para que os cristãos pudessem fazer as suas peregrinações nessa região, nas terras de Israel e na região de Jerusalém. A quarta cruzada, que foi de 1202 a 1204, foi marcado pela conquista de Constantinopla, assumiram o controle do Império Oriental e uma parte da Igreja Oriental. Na verdade, a Terra Santa, que era o objetivo primordial, não alcançaram nada, não conseguiram nada. Então, nessa quarta cruzada, uma parte do Império Oriental e parte da Igreja Oriental foi controlada pelo Ocidente. Na quinta cruzada, que foi de 1217 a 1221,
foram derrotados completamente no Egito. Na Sexta Cruzada, que foi de 1228 a 1229, conquistaram por meios diplomáticos a Jerusalém, Belém e Nazaré. Mas os muçulmanos retomaram Jerusalém em 1244. E também a permissão era mais para peregrinações do que para realmente o controle, digamos, político das cidades. Na Sétima Cruzada, que foi de 1248 a 1254, fracassaram completamente, não houve qualquer avanço, qualquer sucesso, qualquer conquista. E a Oitava Cruzada, que foi de 1270 a 1272, também fracassaram completamente. Vale ressaltar que essas cruzadas, elas não eram simplesmente, digamos, destacamentos militares, soldados, que eram enviados para essa região com esse propósito de libertar a região do poder do islamismo. Entre esses destacamentos, havia muitas pessoas comuns, leigos, que iam como se fosse uma peregrinação. Então, haviam pessoas que não tinham nenhum preparo bélico, nenhum preparo militar para lutar e para enfrentar qualquer tipo de oposição. Houve cruzadas que foram feitas só com crianças, imagine, só com crianças, e nessas cruzadas o resultado foi a morte de muitas pessoas. Essas pessoas que não eram, obviamente, militares, não tinham preparo físico, nem psicológico, nenhum tipo de preparo para enfrentar esse tipo de coisa, muitos morreram pelo caminho. Outra coisa que essas cruzadas, elas não eram conduzidas por veículos ou por qualquer meio de transporte. Elas eram feitas a pé. Então, as pessoas saíam de uma certa região e iam se juntando com outras no transcorrer do caminho até que chegassem na formação completa para alcançar os seus objetivos. Então, foram várias tentativas, mas que no saldo final não alcançaram nada de positivo, não alcançaram nenhum objetivo a que tinham se proposto no aspecto, digamos, religioso, né, de reconquistar a Terra Santa, de livrar a região do poder do islamismo, e lamentavelmente muitas pessoas morreram. Essas cruzadas, elas eram financiadas geralmente pelos reis. A igreja, na verdade, não financiava nada. A igreja simplesmente impulsionava, promovia as cruzadas, buscava agregar pessoas, voluntários para participarem das cruzadas, mas os recursos financeiros, o financiamento dessas cruzadas era feito pelos governos, pelos reis da Europa que participavam dessas cruzadas. Uma outra coisa importante a considerar com relação às cruzadas é que por que os reis apoiaram a igreja e vice-versa nessa intenção? Porque o perigo do islamismo conquistar toda a Europa era um perigo real, era talvez o maior perigo que na época Roma estava enfrentando. A Europa estava enfrentando. Então havia o interesse de resguardar os seus próprios reinos nos seus países do poder do islamismo. E temos que considerar que a Espanha, durante um tempo, foi dominada, o islamismo teve um poder grande na Espanha e também em Portugal, que, como vimos anteriormente, uma das cruzadas conseguiu banir o islamismo de Lisboa e, de certa forma, indiretamente, e eu creio que mais a Inquisição do que as cruzadas, acabaram por conseguir expulsar da Espanha também os muçulmanos. Agora, da Espanha não foram expulsos somente
os muçulmanos. Foram expulsos também os judeus e basicamente isso, os judeus e os muçulmanos. Temos que considerar também que esse período da Igreja medieval, ou conhecido na história como a Idade das Trevas, trouxe especialmente para a Espanha, onde a Inquisição foi mais forte, uma decadência intelectual, uma estagnação intelectual. Porque os grandes pensadores e escritores, ou cientistas, ou qualquer pessoa que fosse dessa área e que discordasse da Igreja Católica, ela era ou condenada e perseguida pela Inquisição, ou então, se ela conseguisse escapar e ir para outros países, ela tinha alguma chance, embora que em qualquer lugar do mundo que estivesse, ela era caçada pela Inquisição. Então, lamentavelmente, a Espanha sofreu um declínio intelectual muito grande nesse período, consequência da Inquisição e, lamentavelmente, do poder do domínio da Igreja Católica nesta região. Os outros países que não foram tão dominados pelo catolicismo e tiveram uma abertura intelectual, uma certa oportunidade intelectual maior, nós vimos que são países que se desenvolveram, cresceram e posteriormente foram alcançados também pela Reforma Protestante. Então, alguns resultados das cruzadas. Os países europeus se conheceram mais e esse conhecimento formou a base da Europa moderna, como nós conhecemos hoje. O comércio e o intercâmbio de ideias culturais cresceram e a Europa tornou-se mais cosmopolita. As artes, a literatura e a educação floresceram. A Espanha expulsou os muçulmanos em 1492 e nessa reconquista muitos soldados foram treinados e depois conquistaram o Novo Mundo, que foi chamado de Novo Mundo, que foi, no caso, as Américas, né? Especialmente a América Central e a América Latina. Em 1453, os turcos, então, capturam a cidade de Constantinopla, marcando o fim do Império Romano, inclusive no Oriente, e da era medieval. Em um dia, a grande catedral de Santa Sofia, que era o ícone, a marca da Igreja Católica no Oriente, se tornou em uma mesquita. E esse acontecimento de 1453, quando os turcos conquistam a cidade de Constantinopla e tomam a Catedral de Santa Sofia, transformando em uma mesquita, marca então o fim desse período da Igreja chamado Igreja Imperial. E assim encerramos essa parte de História da Igreja 1. Nos encontramos nas nossas próximas aulas, na nossa próxima matéria, que será a História da Igreja 2, onde vamos estudar a partir da Reforma. Todos esses acontecimentos históricos que vimos são importantes para compreendermos quem somos, por que estamos atualmente como estamos e o que podemos fazer para sermos o que devemos realmente ser como cristãos. É importante o conhecimento e o estudo da história para que possamos também entender algumas coisas que acontecem por aí e até desmistificar algumas verdades, algumas coisas que são ensinadas como verdades e que na verdade não são verdades. Então, esclarecer algumas coisas que são ditas como sendo
verdadeiras e bíblicas e na verdade não são. Então, concluímos que estudar história é algo importante, que a história nos traz muitos benefícios, muitas informações, que a história nos ajuda a compreender muitas coisas e também a tomar posições mais acertadas com relação a nós mesmos. Para também refletirmos o que nós, como cristãos, como servos de Deus, como cristãos bíblicos, estamos fazendo, temos feito para contar uma história positiva para as próximas gerações. A história de hoje somos nós que estamos escrevendo, para que amanhã alguém a conte. E que tipo de história estamos escrevendo no nosso contexto, nas nossas igrejas, nas cidades onde vivemos, nos países onde estamos? Que tipo de história? Uma história que é conivente com os erros ou uma história que insiste e luta e defende os verdadeiros princípios bíblicos e a verdadeira igreja, considerando que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma instituição física simplesmente com um nome ou uma placa A ou B, mas que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja universal, uma instituição, digamos assim, invisível aos olhos humanos, que ultrapassa a todas essas nomenclaturas que são dadas por aí. Então, que o Senhor te abençoe, que esse estudo tenha contribuído para que você pense, reflita e que possa te ajudar também na compreensão da Bíblia, no estudo da Bíblia, no seu ministério, no seu trabalho, para que a sua igreja seja abençoada e a sua vida também. Foi um prazer estar com você nesta matéria, estudando História da Igreja 1, e espero você no nosso próximo encontro em História da Igreja 2. Que o Senhor te abençoe muito. Quero recomendar que você leia, existem muitas obras de História da Igreja disponíveis na própria internet. Recomendo a leitura das obras de Justo Gonçalves, que estão traduzidas para o português. São livros muito bons, escritos muito interessantes e que contam a história de uma forma muito dinâmica e agradável de ler. E existem muitos outros livros, mas essas nossas aulas basicamente estão baseadas na obra de Justo Gonçalves, mas você pode ler outros e no material escrito que você vai receber tem as indicações bibliográficas para a leitura. Que o Senhor te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro.